eu sou Luana Lessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre a distribuição da indústria brasileira. Bom, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente consegue perceber o seguinte: o total de indústrias em 1996 e o total em 2013. Em 96, nós tínhamos 125 mil indústrias, já em 2013, 480 mil. Aí, vamos ver o seguinte, a distribuição delas no nosso território brasileiro. Bom, se a gente olhar aqui, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a gente consegue perceber o seguinte: em 96, a maior parte de porcentagem dessas indústrias estavam no Sudeste. 61% das indústrias que tínhamos em 96 estavam aqui no Sudeste. A segunda maior local industrial vai ser o Sul, com 23% dessas indústrias. Já o Norte, 2,5%, o Nordeste, 9% e o Centro-Oeste, 4,5%. Já em 2013, dessas 480 mil indústrias, no Sudeste ficam 47%. Então a gente percebe que de 96 para 2013, o Sudeste caiu na quantidade de indústrias que eles tinham. Por que vai ter essa queda? Por conta de uma coisa chamada desconcentração industrial. Mas vamos entender primeiro por que vamos ter essa concentração. Essa concentração no Sudeste está ligada com o próprio processo de ocupação do Sudeste em relação às suas economias. Olha só, aqui no Sudeste, ele vai ter infraestruturas, porque no Sudeste você tem concentração de capital relacionado, por exemplo, com o início de ocupação de atividade cafeeira. Então, essas infraestruturas já estavam ligadas desde o processo de plantação e economia do café, né? Aí, o que acontece? Nessas áreas eu vou ter a formação de cidades também, vou ter mais infraestrutura e concentração de serviços, vou ter concentração de mercado consumidor. Eu vou criando no Sudeste atrativos para que as indústrias se localizem ali. Detalhe, para quem vai investir na indústria no Sudeste? Vão ser os próprios antigos barões do café, eles também vão diversificar sua produção e investir nas indústrias. E já que ali no Sudeste, onde você já tinha o café, vai ser o espaço inicial para as indústrias. E aí vai se formando e se estruturando cada vez mais um espaço urbano ligado com a industrialização no Sudeste. E aí, com o tempo, esses espaços urbanos, na verdade, começam a ficar mais caro, o tecido urbano começa a ficar mais caro, você já começa a ter problemas como engarrafamentos, problemas como violência urbana. Isso tudo acaba servindo, né, como fatores repulsivos para as indústrias. Então, a metropolização, ou seja, essa concentração de capital, a concentração de serviços, tudo isso faz com que a metrópole, né, esse processo de metropolização, faz com que ele fique caro, fique oneroso para as indústrias se manterem ali. Então, isso se torna um fator repulsivo e aí essas indústrias vão querer se deslocar para locais atrativos. E aí a gente tem um processo de desconcentração industrial, onde as indústrias vão buscar agora as cidades médias. O que são cidades médias? A gente está falando não de tamanho, mas de estrutura da cidade. Então, a gente está falando de espaços onde você tem serviços, onde você tem shoppings, onde você tem toda uma gama de mão de obra mais barata, mas você tem mão de obra. Você tem toda uma infraestrutura mais barata do que nas metrópoles. Então, isso se torna um fator atrativo. Você não vai ter problemas como engarrafamentos. Você, de repente, essas cidades têm mais acesso a rodovias, por exemplo. Então, vão se conferindo fatores locacionais importantes. O que são fatores locacionais? São esses fatores atrativos para a indústria que fazem com que diminua o custo de produção e confere possibilidades de produzir nesses espaços de forma mais lucrativa. Isso faz com que as indústrias comecem, olha só, de 96
para 2013 a sair do Sudeste. E aí observa só em 2013 como as demais regiões crescem tem um aumento, no caso, de indústrias. A gente tem aqui o Norte de 2,5% vai para 3%, o Nordeste de 9% vai para 13,5%, o Sul de 23% vai para 29,5%, o Centro-Oeste de 4,5% vai para 7%. Então a gente percebe que, na verdade, o que está acontecendo é o quê? As indústrias estão buscando novos espaços de produção. E isso faz com que ela se espacialize mais pelo território brasileiro. Se a gente passou por um período de concentração industrial ligado, desde o período de formação da Sudeste, ligado com a economia cafeeira, com o processo de criação de infraestruturas, com a concentração de capital, agora nós assistimos o quê? Uma desconcentração, porque esse Sudeste se tornou o quê? Bastante metropolizado, assim, bastante metrópoles, no caso, por exemplo, se a gente pensar Rio e São Paulo, são espaços de metrópole caro para você produzir. Então, vale mais a pena, é mais lucrativo você buscar espaços novos, chamados de cidades médias. E aí você tem esse fluxo das grandes cidades de metrópoles para as cidades médias. E esse gráfico mostra bastante para a gente exatamente esse comportamento de diferença, né, de espacialização das indústrias entre 96 e 2013. Para resumir um pouquinho o que vimos aqui, eu te mostrei a distribuição industrial brasileira e te falei do processo inicial da industrialização de se concentrar no Sudeste. E te mostrei o porquê que essa concentração no Sudeste passa a não ser mais tão lucrativa assim. Ou seja, a metropolização se tornou um fator repulsivo e, por isso, justificou a desconcentração industrial. E eu mostrei para vocês também um gráfico que demonstra esse processo. E vocês aprenderam um pouquinho mais a como ler esse tipo de gráfico. Bom, fiquem à vontade para tirar uma foto desse quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Nos encontramos numa próxima.